Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Já se preparem que hoje tem muita notícia bombástica do Corinthians. O Corinthians acabou de receber a primeira proposta para mudar o nome da Neoquímica Arena. Proposta milionária. O Corinthians também recebeu a maior proposta da história por um jogador do seu elenco. Para você não perder nada, assista até o final. Já deixa o like. Bora lá. Muito bem, no Corinthians, as coisas fora de campo estão pegando. O Ministério Público pediu o afastamento dos últimos 3 presidentes do Conselho, que são o Duílio, o André Sanches e o Augusto Melo. É isso? É isso. O promotor que está cuidando do caso de análises dos cartões de crédito e notas fiscais pediu esse afastamento temporário dos 3. Vamos lá. O pedido dele é com base na Lei Geral do Esporte, que prevê até 10 anos ali de afastamento de pessoas com gestão temerária, por exemplo. Então, com base na Lei Geral do Esporte, houve esse pedido. E por que houve esse pedido para os 3? Para que eles não interfiram, né, no caso, nas investigações ou até de aquela coisa de acordos políticos lá dentro e tudo mais. O que é o impedimento que o Ministério Público pede? Para que eles participem dos órgãos fiscalizadores do clube. Peraí, se eu estou investigando esses caras, por que eles vão fazer parte de Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, que é o CORE, ou Conselho Deliberativo? Então, o Ministério Público fez o pedido. Só lembrando, no caso do Augusto, o pedido é meio que para nada. Porque o Augusto nada mais é hoje, depois de sofrer impeachment, ele sai de presidente a um sócio como qualquer outro. Ele não está no conselho, ele não está no CORE, não está em lugar nenhum. Então, para o Augusto, o pedido nem funciona muito. Mas para o Andrés e para o Duílio, sim, porque o Andrés e o Duílio estão no Conselho Deliberativo e estão no CORE também, o Conselho de Orientação. Então, isso foi feito, agora cabe a um juiz acatar ou não o pedido. Não é o Corinthians que decide, o presidente da comissão de ética, o Romeu Tomás, não. É um juiz que vai falar, ok, promotor, eu acho que você tem razão, esses caras vão atrapalhar a sua investigação, tô vendo que o clube está enrolando demais para nos ajudar aqui, e tá aqui, ó, estão afastados, eu aceito o afastamento. Então agora, tanto a promotoria do MP quanto o próprio Corinthians estão aguardando uma decisão do juiz, que ainda não aconteceu, do Poder Judiciário, para saber se esse pedido de afastamento dos dois, porque, eu repito, o Augusto não tem cargo nenhum, não muda nada a vida do Augusto esse pedido, mas para o Andrés e para o Duílio, se eles serão afastados ou não deste Conselho Deliberativo e deste Conselho de Orientação do Corinthians também. O medo da promotoria é a influência deles tanto nas decisões quanto naquelas coisas de acordos políticos, tal, quanto mais eles estiverem afastados, enquanto tiverem as investigações, melhor é para a promotoria e para o Ministério Público, que vai avançando. É o que o torcedor tem esperança, porque lá dentro, claramente, não há uma celeridade nas coisas, tá tendo muita dificuldade, o Ministério Público reclamou de maneira oficial e formal. Eu fiz o pedido, estou pedindo fatura, não está vindo, estou pedindo nota fiscal, não está vindo. E aí eu acho que o Ministério Público está cansando e daqui a pouco, e eu acho que não vai demorar, vai falar assim, é o seguinte, banco, o Corinthians tem conta aí no Santander, tá aqui, Santander, por favor, quero os últimos 10 anos de cartão de crédito aqui. Manda as faturas aqui, já que eles estão demorando, me manda aqui. Empresas tal, nota fiscal, o Corinthians não está mandando, me manda aqui. Então, se o Ministério Público não vê essa contrapartida do clube, dessas pessoas que estão hoje no clube, financeiro, jurídico, diretoria, o Ministério Público vai começar a agir de outra maneira e esse caso dos ex-presidentes, claramente ele já está ficando impaciente e já está começando ele mesmo tentando resolver as coisas. O que isso impacta, você acha, no Corinthians atual? Tudo bem que você vai tirar de cena uma turma figuras relevante, importantes. Né? O que impacta é que o torcedor está vendo alguma coisa acontecer. O torcedor está pedindo para tudo ser tirado a limpo no clube e é maravilhoso para o torcedor ver que alguém, que é no caso esse promotor, o Dr. Cássio, que é corintiano, e que está querendo resolver e olhar essas coisas, e o corintiano está confiando muito nele, em tudo que ele está fazendo. Para o clube, no dia a dia, do muro para fora, não vai impactar nada, no CT não vai impactar nada, mas internamente
certamente vai ter impacto político entre conselheiros. Tá? Isso não impacto. É comum, Tironi. O comum é esses ex-governantes serem afastados ou superados politicamente e o grupo acobertá-los depois. Como acontece no Congresso Nacional e em todos os outros clubes de futebol. Então, você nunca mais vai ser presidente, mas aqui ninguém mexe. Então, aqui ninguém vai... Porque o próximo provavelmente precisa disso também. Aconteceu com o Aidar no São Paulo, por exemplo, que foi destituído do poder e depois o próprio São Paulo blindou o Aidar. Deram um jeitinho ali. E é normalmente o que acontece em clube de futebol, em clube associativo ou no Congresso, né? Essa coisa toda. Quando tem um poder externo cutucando, como o Vessone falou, aí a coisa pode mudar de figura, né? E acho importante mesmo, simbolicamente importante, né? Sim. E aí são de grupos diferentes, né? São de grupos diferentes, tal, não sei o que lá, e talvez seja aí, mesmo que seja simbólico, um marco de recomeço e até um marco e um recado claro para quem vem por aí, os próximos, né? Tem algumas coisas que não são mais permitidas, toleráveis e tudo mais, né? E caso o Osmar, Romeu ainda não entenderam um negócio desse do Ministério Público, é bom entender que a coisa vai ser diferente e que o torcedor do lado de fora também não vai aceitar que seja colocado embaixo do tapete. Se não está claro, depois dessa do Ministério Público vai ficar um pouco mais claro ainda. Só uma informação aqui, o Jair, né, do Vasco, ele rompeu de fato o ligamento cruzado, só volta em 2026. De novo, ele voltou a pouco. Voltou bem, né? Voltou bem. Jogou bem. E é um rompimento, não é nem só ligamento, você viu? Tem outras 3 coisas além do ligamento, enfim, daquelas que explode tudo ali. Enfim, infelizmente, boa recuperação pro Jair aí do Vasco. E essa dívida, hein, com o Memphis, essa 11 milhas que o Corinthians está devendo? Na verdade, as metas, né, que ele bateu naquele ano, o primeiro ano dele, que fechou dia 31 de julho. Lembra, ele fez 2 anos europeus até 31 de julho de 25, agora a partir de 1 de agosto, 1 de agosto até 31 de julho de 26, mas agora vai contabilizar de novo, gols, assistências e tal, e só em agosto de 26 que você paga essa segunda parte. Em relação a essa primeira, ele fechou as metas, foram 29 participações em gols, 15 gols e 14 assistências. Se ele desse mais um, tinha uma querelinha a mais ali, faltou um gol ali ou uma assistência para ele. São 11 milhões e o Corinthians, então, conversando com o staff dele para poder parcelar esses 11 milhões, além do que tem uma segunda parte da luva também. A luva dele é agora, em setembro, então estão colocando a luva e mais esses 11 milhões num pacote só, para poder parcelar. A princípio, ele e o staff dele disseram que ok, que é possível fazer, que entendem que a situação do clube é essa. Me parece a janela grandona ontem, Itália, Alemanha, enfim, as principais janelas fecharam, ainda tem muito país aberto, Rússia está aberto, México está aberto, Arábia está aberto, ainda tem muito país que ele poderia, mas acho que a princípio ele realmente quer ficar, quer permanecer no Corinthians. Aí dá para... a continuidade, o sonho da continuidade do sonho do título da Copa do Brasil, eu acho que de alguma maneira também ajudou para que todos eles queiram permanecer no Corinthians, sobretudo agora, depois dessa proposta que o Corinthians recebeu do Yuri Alberto. É a maior proposta que o Corinthians recebeu na sua história, né? São quase 30 milhões de euros, estaria dando quase 200 milhões de reais, é uma grana... para quem está com muita dificuldade, realmente é uma grana enorme. O problema é que você tem metade disso. 50% é do Zenit e 50% é do Corinthians. Então, um presidente, na hora, recebe uma proposta dessa e fala, beleza, 200 milhões, mas a minha parte é 90-100. E aí você fala, peraí, vou perder o meu centroavante, estou tentando montar um cara, uma espinha dorsal para algum tempo, né? Um zagueiro, um volante, um meia, o atacante. Esse cara eu acabei de renovar o contrato, tem 24 anos, é minha referência, é artilheiro do meu estádio, é artilheiro do meu elenco, tem números muito bons, está jovem, vai me entregar. E aí você fica entre aqueles dois mundos. Vender e pegar esse valor, que não é o total, repito, você ficaria 50% dos quase 200 milhões.
e perder um jogador com a janela fechada e no transfer ban, que você não pode contratar ninguém, vai fechar a janela e o Corinthians vai seguir sem contratar ninguém. E aí a diretoria então optou por não vender, para segurar o Yuri que vai voltar contra o Atlético Paranaense no dia 10 agora. Mas mexe. Eu imagino que o presidente nessa hora, com a dificuldade financeira, perigosamente, hein, Massa? 200 Tá lá, pila... questão... Eu tô aqui tentando trazer, só peço desculpas a vocês, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, eu tô tentando trazer informações do fundo da base do São Paulo. Tá? Tá devendo 20, aqui. Pintou um negócio aí para comprar teu carro por 6. Para dar uma aliviada ali. Vendo. Não é? Mas eu acho que o que a gente não levou em consideração nessa coisa do Yuri, e acho que é... A discussão é boa, tem discussão. Não, é o Yuri. Se ele quer ir e tal. Se ele quisesse ir, jogar na Roma é legal, a torcida da Roma é legal, tem brasileiro. É bacana. Se ele bate o pé, o clube vai ter dificuldade de manter, mas pelo jeito ele está disposto a ficar, né? Então, porque não é uma... Aliás, já ficou, porque a janela fechou. Então, não é uma proposta para ir para um centro menor, para não sei o que lá, né? Então, eu acho que também deve ter contado bastante a vontade do jogador nesse... Ele renovou, tá feliz. Exato. A filhinha dele... O Corinthians recebeu a primeira proposta oficial para os novos name rights, né, do seu estádio, que hoje se chama Neoquímica, né? Neoquímica Arena. Interessados, o Corinthians já tem, né? Já tinha. São 3 interessados, 2 bets e 1 de outro segmento. Eu não falei isso no Blend, porque o Blend eu costumo ser rápido, né, para que o vídeo não passe de 15 minutos, mas eu ainda acho que vai fechar bet, pelo que eu conversei com fontes importantes no Corinthians, tá? Eu ainda acho que vai fechar bet. Por quê? Porque elas oferecem muito, né? Elas oferecem muito para concorrer hoje, tá? Para concorrer hoje com as bets é complicado. Então são 2 bets e uma de um segmento normal, as 3 interessadas. Isso não é novidade, eu já havia trazido com exclusividade para vocês na semana passada. O que é exclusivo é que uma dessas, que é uma bet, fez uma proposta oficial. E o que é exclusivo é que o Corinthians recusou a proposta. E tá certo, Corinthians. A proposta é maior do que o Corinthians ganha hoje. O Corinthians ganha hoje com a Neoquímica 18 milhões por ano. Tá? Até porque não iam fazer uma proposta menor, que não faz sentido. A proposta é maior do que o valor é maior do que o Corinthians recebe hoje, 18 milhões por ano. Lembrando que o contrato, para mim, foi bem vendido. Era pandemia, era outra realidade, não tinha, né, a chuva de bets. Cara, eu tava assistindo o clássico Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras no domingo. Cara, tinha, sem brincadeira, em volta nas placas ali da Neoquímica Arena, né, que faz parte ali da organização do campeonato da CBF. Gente, eu contei 8 bets. 8 bets. Uma do lado da outra. Então não dá nem mais para o cara pedir exclusividade, porque senão o campeonato perde dinheiro. A Bet ofereceu um valor acima dos 18 milhões, abaixo do que espera o Corinthians. O Corinthians espera vender no mínimo por 700 milhões de reais um contrato de 10 anos. A ideia do Corinthians é tentar quitar, né, a Neoquímica Arena com o valor nessa nova venda, né, dos name rights. A proposta está rejeitada. Eu conversei com as fontes, elas não quiseram passar para mim qual é a empresa e nem o valor, tá? Eu pedi o valor, mas eu entendo, né? A pessoa falou, Samir, se eu te falar o valor, vai atrapalhar as próximas negociações. A gente tem 3 interessados, né? Então não é só essa essa fez a proposta, mas as outras estão em pé de formular a proposta, né? A conversa está caminhando para formular a proposta, tá? Então eu acho interessante, né,
o, o pessoal falando muito pouco, não, Samir? Claro, se fosse, por exemplo, 1 bilhão, 100 milhões por ano, seria melhor, ou até mais, né? Mas eu acho que, ou então a gente abre uma nova tendência, né? Fecha contratos aí de 3 anos, fecha contrato de 3 anos igual o Master, né, da camisa, começa a vender por um valor muito maior e depois vai trocando. Só que também o estádio fica um pouco descaracterizado, né? Nunca vai ter um nome, né, para a gente se acostumar. Nunca vai ter um nome assim para a gente realmente se acostumar em relação ao nome do estádio. Mas eu não achei 700 pouco, tá? 700 eu não achei pouco. Eu sei que vocês trabalham com o valor do Pacaembu, mas lá é 1 bilhão por 30 anos. Se você dividir aí 1 bilhão em 30 anos, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o canal já percebeu que eu sou bom em matemática, vai dar 33 milhões de reais, entendeu? Então, nós estamos falando de um valor aí que né, mais que o dobro do que o Pacaembu hoje fechou com o Mercado Livre, entendeu? Então, eu acho interessante, tá? Não acho ruim, não. Eu só acho que o Corinthians acertou em recusar essa primeira proposta que não chegava perto dos 70 milhões por ano. Então, Fiel, o que que tá acontecendo com o Corinthians? O Corinthians, antes que recebia qualquer dinheiro de pinga, já tava vendendo jogadores. E agora recebeu 190 milhões da Roma por euro aberto e decidiu recusar. O Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões, o que dá 190 milhões por euro aberto. O Corinthians nem sequer abriu conversas com o time italiano, porque entende que o jogador nesse momento não pode ser negociado. A proposta chegou na reta final da janela de transferência, que fecha nesse início de setembro. Já fechou, já, inclusive. O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos. Então, esse é o grande problema. Eu acho que se o Corinthians tivesse ali o 100% de Roberto, eu acho sim que teria vendido, porque 190 milhões já ajudava demais na dívida que o Corinthians tem. Só que como é 50%, acaba se tornando pouco por um jogador que nem ele. E o Corinthians também que está disputando ainda a Copa do Brasil e ainda tem alguns jogos difíceis ainda pelo Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento. Então eu acho que não compensa. O Corinthians fez certo em segurar. E agora eu quero saber a sua opinião, Fiel. Você acha que o Corinthians acertou ou não? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E também não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.